Paz, shalom de Cristo. Vamos dar continuidade aqui na leitura de 1 Coríntios. Hoje é um capítulo maravilhoso que vai falar sobre os dons. E você conhece os dons do Espírito Santo? Quando eu me converti, eu fui para uma igreja que eles não acreditavam que os dons ainda existiam. Imagina, gente, essas coisas de Deus vai acabar, né? Mas tem de tudo nesse mundo, né? Ensinava muito bem sobre a salvação em Cristo, mas não ensinava sobre os dons, sobre a manifestação de Deus através de nós. Aleluia! Vamos lá. Então, apóstolo Paulo, o judeu mais cristão de todos os tempos, que deixou um monte de carta escrita para nós, que sofreu, pagou um alto preço pelo evangelho e permaneceu fiel, glória a Deus, aleluia. Então, ele escreveu aqui sobre os dons. Vamos ver? Vamos ver o que ele falou sobre os dons? Aqui diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ok? Não quero que sejais ignorantes. Então, gente, não é pra gente ser ignorante. E por que as pessoas ficam ignorantes? Elas ficam ignorantes, dependendo do que se você falar para elas falam que não é de Deus, não. Isso é ignorância. E é um perigo. Vamos lá. Que Jesus ajude nós a entender, limpa nossa mente, guarda, nos protege, se afasta todo o mal, no nome de Jesus, amém. Vamos lá. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Né? Até hoje tem um monte de gente que é guiado pelos ídolos, né? Ídolos mudo. É mudo. As pessoas seguem eles. Por quê? O ídolo não fala. O ídolo é um objeto. E por que as pessoas seguem eles? Porque tem um espírito de anjo caído atrás deles, induzindo as pessoas a fazer aquilo. Ore pelas pessoas em vez de ficar julgando. Eu só estou aqui explicando. Vem conosco, Jesus. Então, antes da pessoa ser de Jesus, muito delas foi atrás de tudo quanto é coisa espiritual que se diz na face da terra. Aí ela vem para Jesus, mas ela não conhece os dons do Espírito, ok? Ela vem para Jesus, mas não conhece os dons do Espírito. Aí ela fica, como se diz, como ela não conhece os dons do Espírito, ela fica indo atrás de coisas místicas, de seres caídos. Vamos lá. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ok? Quem fala pelo Espírito de Deus, é isso que está dizendo. Vai sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Vai procurar andar em santidade, honrar o nome dele. Ok? Quem verdadeiramente é o Espírito do Senhor vai procurar andar em santidade e honrar o nome dele. Então, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ok? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus. Tem os dons do Espírito. Você tem que saber o que é o dom do Espírito. Tem os falsos, mas você precisa conhecer o verdadeiro. Como é que você vai saber que tem um falso se nem o verdadeiro você conhece? Aí não tem como. Vamos lá. Os dons do Espírito são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ok?
Gente, eu já falei para as pessoas que eu conheço, eu falo, gente, eu tenho o dom que o Senhor me deu, você tem o dom que você deu, e vamos seguir em frente. Vamos ficar discutindo, achando que todo mundo tem que ter meu dom que eu tenho. Não, gente, isso é ignorância. Vamos lá. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, ok? Não, só é de Deus se for assim, assim, assado. Não, as coisas de Deus não é como você quer, é como Deus quer. Vamos lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Está tendo um fim proveitoso? Está tendo um fim proveitoso? Está tendo? Proveitoso? Está ajudando o próximo? Está glorificando o nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos lá. Tem que ter um fim proveitoso, para o bem. Está ajudando o pobre? Dando um prato de comida? Dividindo pão? Vamos lá. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ok? Sabedoria, conhecimento. Tudo isso, o Espírito que nos dá. O Espírito Santo ele vai nos ajudar a ter conhecimento, a desejar o conhecimento, porque nós precisamos desejar, né? Conhecimento para você ter, você tem que desejar ele. Porque para ter conhecimento você não pode ter preguiça de estudar, de pesquisar. Ok? E tem as coisas que Deus revela. Você pode ter uma palavra de sabedoria porque Deus te revelou aquela palavra. Como a gente vê aí nas interpretações do sonho de José, de Daniel, ok? Vamos lá. Há outro no mesmo Espírito, a fé. A fé, gente. Mas não é essa fé que fala eu creio. É uma fé sobrenatural. Ela fala eu vou lá e vou orar e aquela pessoa vai ser curada. E ela vai e ora, a pessoa é curada. Eu vou lá e vou orar e aquele problema vai ser resolvido. Por quê? Porque ela tem o dom da fé. É ela que tem o dom da fé. Ok? Ela tem o dom da fé. Vamos lá. E a outro mesmo o Espírito dons de curar. De curar. Normalmente, o dom de cura está junto com o dom de fé. Normalmente tá. Ok? Você vai orar para uma pessoa. Às vezes você pode orar mesmo, não sei, mas no momento, se a pessoa não tem fé, ela não vai orar para alguém ser curado. Então vamos lá. Vem conosco, Senhor. Há outra operação de milagres. Há outra profecia. Há outro discernimento de espíritos, que é o que está precisando muitos dias de hoje. Viu? Há variedade de línguas. Há outro, capacidade para interpretá-las. Outro dom que está faltando muito nos dias de hoje. Capacidade de interpretar a língua estranha. Está faltando. Está faltando. Se você é batizado no Espírito Santo, fala línguas, pede para Deus a revelação. Pede para Deus te fazer um intérprete da língua estranha. Eu sigo um grupo que tanta coisa que Jesus fala conosco através da língua estranha. Mas tem que ter intérprete. Se não tiver, vamos lá. Mas um só e o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, como lhes convém, a cada um individualmente. Tá vendo? Os dons eles são individual e é o Espírito de Deus que distribui eles conforme lhe apraz. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ok? Começa da cabeça, vai até os pés. Tem tudo isso é membros do corpo.
Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Okay? A igreja de Cristo. Na realidade, acho que eu tinha que colocar aqui a igreja de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Ok? Sendo muitos, constitui um só corpo de Cristo. Com os dons do Espírito. Quem faz parte da igreja tem que ter o Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda. Essas pessoas que elas só creem no que elas veem, que as que são evangélicas, cristãs, e só creem no que vê, se não vê, não acredita, elas não têm o Espírito Santo. Elas não deixam o Espírito Santo trabalhar. Mal elas deixou o Espírito Santo crer que Jesus é o Messias e salva. Só isso. Mas o Senhor quer nos dar muito mais, muito mais, muito mais. Mas a gente tem que deixar Ele trabalhar em nós. Vem comigo, Jesus, me ajuda. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres. E todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Aleluia? Todos nós foi dado de beber de um só Espírito, do Espírito Santo, do Pai Eterno, que o Senhor Jesus falou: não vos deixarei órfão, vou enviar o Espírito Santo. Amém? Vem o Consolador. Vamos lá. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, os dons também são muitos. As folhas caindo aqui. Os dons são muitos, mas não é todo mundo que tem tudo dom igual, não. Ok? Vamos lá. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Não adianta o pé brigar com a mão, que é o que acontece nas igrejas, né? Um membro briga com o outro, fala mal do outro, né? Por quê? Gente, vocês é do mesmo corpo, para com isso, se liberta. É isso que ele está falando, olha. Se o pé, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Bem, independente de ser pé, aqui ó, meu pé está aqui no meu corpo, pé, independente de você se dar bem com outro pé, ou independente de se dar bem com a minha mão, independente de se dá bem ou não, não deixa de ser corpo. Amém? Vamos lá. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou nem corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Ok? Nem por isso deixa de ser do seu corpo. Qualquer membro do seu corpo é do seu corpo, ainda que eles não se dão entre si. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus criou assim, para o pé ficar lá, a mão ficar cá, o olho, o ouvido e tudo isso, viu, gente? Deus criou tudo da forma correta para ficar no lugar correto. Ok? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprova. Então, é Deus que lhe aprova a fazer o nosso corpo assim. Você querendo ou não. Agora, a cor de cabelo, cor de olho, aí a gente sabe que a mistura foi a mistura, cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, tamanho. Isso aí foi a mistura dessa humanidade. Mistura. Mas todos têm o pé no mesmo lugar. Ok? A não ser que a pessoa nasceu com problema em outra coisa, ok?
Mas todo mundo tem o pé no mesmo lugar, a mão no mesmo lugar. Porque às vezes a pessoa nasceu sem os membros do corpo, é outra coisa. Mas quem nasceu com todos os membros do corpo, o pé vai estar sempre no lugar, a cabeça sempre no lugar. É isso que a Bíblia está colocando, dizendo. Deus fez assim, quer ver? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. E assim é os dons. Deus também distribui os dons como lhe aprove. Ok? Como lhe aprove, ok? Se todos, porém... Ai, gente, é que eu vou parar aqui. Já era para mim ter parado aqui. Eu vou parar e depois eu continuo da próxima live, ok? Para não ficar muito grande. Eu tô numa praça grande aqui, aí todo mundo vem com os cachorros para passear. Tem vezes que, dependendo do horário que eu venho aqui, não tem ninguém, mas agora, como já está mais tarde, já tem bastante gente com os cachorros. Mas ok, eu vos deixo aí, peço que se inscreva lá, esqueci de falar no começo, na Eclésia Católica de Cristo, no YouTube, porque lá os vídeos ficam lá. E eu vos abençoe, quem vê minhas lives, os vídeos até o final, eu abençoo, que o Eterno Deus vos abençoe, é que tem as pessoas ali falando alto, que o Eterno Deus vos abençoe com uma bênção especial na tua vida de saúde, na tua vida financeira, na tua vida de convivência com os humanos, que você respeite os humanos, que você se liberte do partidarismo e siga Jesus, que ele já está logo batendo na porta. Ok? Fico na paz. Até qualquer hora. Shalom.